Fiz um mapa para você entender o século passado e esse século e a economia, que é o que move o mundo. Economia é a ciência que estuda como que nós vamos distribuir para todos aquilo que é escasso no planeta. Por exemplo, água. Como distribuiremos para todos água potável? A partir do século XIX, começou-se a entender que o mercado é que faria essa distribuição. Os produtos seriam produzidos e seriam colocados no mercado, que aí, através dele, seriam distribuídos para as pessoas. E o que regularia essa distribuição seria exatamente esse mercado. Compra, não compra, aumenta o preço, diminui. E a isso se chamou um sistema de produção baseado no capital. Comunismo e capitalismo trabalham com o sistema de produção do capital. Capital é dinheiro? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Capital é tudo o que é importante no sistema que leva à realização final de um produto. A produção se faz através de um uso sistemático de elementos indispensáveis para a sua realização. Elementos considerados capitais. Capital é importante. E o que é importante para produzir o produto? A terra, as matérias-primas, as máquinas agrícolas e fabris, os investimentos financeiros e a mão de obra do trabalhador. Sem o trabalhador, não existe produto. Sem trabalhador, ninguém consegue pegar ouro embaixo da terra, ninguém consegue fazer uma camisa para vender. Então esse é o sistema de produção do capital. Descrito por quem? Por Marx. Marx, então, descreveu o capital. É o nome do livro. O Capital. A economia funcionava a partir do capital. E o que o Marx fez quando ele viu isso? Ele disse que havia um modo de produção capitalista, que ele descreveu, e ele propunha um modo de produção comunista. Você vai saber a diferença. São os dois modos de produção que ele nomeou, que era o modelo de produção da economia. Qual é a característica do modo de produção capitalista? Ele privilegia e defende a acumulação do capital privado. Ele defende a propriedade privada de todos os meios que entram na produção do capital. E ele defende a diminuição do Estado. Ele defende que se venda, que o Estado venda as suas empresas. Esse é o modo de produção capitalista. Quem é o capitalista? É o dono do meio de produção do que é o produto. É o dono disso. No modo de produção capitalista, o dono é ele. Como é que essa acumulação se dá? Ele acumula a renda e bota a renda no banquinho dele, no porquinho dele. E o que vai para o Estado, que somos nós? Para o Estado vai uma pequena parte do que ele paga lá de imposto. E como é que o Estado gasta? Conosco, esse pouquinho. O Estado ainda tem uma distribuição com teto limite para gastos. O Estado ainda não pode gastar como gostaria, por exemplo, em saúde. Ele tem um limite de teto de gastos. Então, no modo de produção do capitalismo, que é do sistema de produção do capital, o dono, o capitalista, é que é o dono de tudo que produz o capital. E ele guarda o dinheiro na conta dele, paga um pouquinho para o Estado e o Estado é pequenininho. O Marx é que descreveu isso, tá? Foi o Marx que descreveu isso aqui. E o que ele propõe? Ele propõe um modo de produção que seja comum. Ou seja, a acumulação dessa riqueza, a acumulação é do Estado. É o Estado que vai ser o dono desses meios de produção aqui que fazem o sistema de produção do capital. No modo de produção comunista, diferente do modo de produção capitalista, onde uma pessoa é dona disso aqui
No modo de produção comunista que ele propõe, a lei defende que isto aqui seja do Estado. É assim na China. O Estado é o grande dono dessas coisas aqui, ó, da terra, da matéria-prima, os investimentos financeiros. Todos os bancos da China são públicos e é ele que empresta. Mas a China permitiu a entrada do capital privado. Então ela chamou o capital privado para ir para lá. O capital privado foi, porque a China era um país pobre, mas o capital privado, que tinha dinheiro no século XX, foi para lá, porque era mais barato produzir lá. Ela criou uma zona especial econômica para esse capital privado poder ficar acumulando a riqueza ou pagando os trabalhadores em cima de uma legislação que tinha aqui e deixou que ele acumulasse a renda. Só que a maior parte dos investimentos é público, porque os bancos são públicos, porque o Estado é o dono da terra, é o dono da matéria-prima, é o dono dos investimentos financeiros. Então, a grande parte da acumulação de riquezas no modo de produção do comunismo e no modo de produção do comunismo chinês, a grande acumulação da riqueza se dá no Estado. É por isso que a China acabou de derrotar o Donald Trump, porque ele é um Estado imensamente forte. Ele é um Estado que acumulou riqueza. Permitiu o capital privado? Permitiu, mas com fortes demandas desse capital privado nas mãos do governo chinês. Quais são as demandas do capital privado? Dinheiro, por exemplo, para investir na indústria. De quem são os bancos que emprestou para ele? Do Estado. Todos os bancos são públicos. Fora isso, a China hoje já tem 25% das ações das indústrias privadas que se instalaram lá. Então, o Estado chinês ficou rico, porque o modo de produção da China é uma acumulação da riqueza no Estado. E é por isso que o Estado distribui com escola pública, hospital público, emprego público, aposentadoria pública. Os hospitais na China são públicos, as escolas na China são públicas e todos os bancos da China que fazem investimento financeiro para esse capital privado aqui são públicos. Então, modo de produção capitalista, modo de produção comunista, todos os dois definidos e descritos pelo Marx, que foi quem descobriu e descreveu esse modelo econômico chamado de capital, o modelo econômico do século XIX, XX, XXI. Entendeu?